Ajudará a não ser a própria gente, pois hoje não se consente esperar. Somente a rosa e o punhal, somente o punhal e a rosa poderão fazer a luz do sol brilhar. Para Tarantino com Amor. Conto 2. Entre a rosa e o punhal. E quem nos ajudará, a não ser a própria gente? Pois hoje não se consente esperar. Somente a rosa e o punhal. Somente o punhal e a rosa poderão fazer a luz do sol brilhar. César Teixeira, Oração Latina. Aqueles eram tempos de mudanças. O Brasil tinha acabado de sair da ditadura. A sociedade brasileira estava clamando por novos ares. A era da esperança parecia ter chegado. O Brasil estava se preparando para votar para presidente depois de quase 30 anos. A ditadura militar tinha acabado, pelo menos oficialmente. Antes da eleição para presidente, em 1989, haveria a eleição para prefeito, um ano antes. Mas os eventos da mudança, da esperança, da renovação já tinham se espalhado pelo país. Era tempo de sonhar. O punhal, o fuzil e os tanques de guerra estavam sendo substituídos pela rosa. Aquela pequena cidade do sertão nordestino, como tantas outras, também sentiu os ares desses novos tempos. Mas como um karma, quanto mais se entra nos rincões do interior do Brasil, mais se volta ao passado, como uma espécie de máquina do tempo. Ali ainda havia um coronel, desses manda-chuvas locais, que não tem patente oficial, mas que manda muito mais do que os militares. Herança dos tempos da Guarda Nacional, em que a ordem do imperador e depois dos presidentes da República Velha só chegavam aos rincões através do chicote, do punhal e do rifle papo amarelo. O coronel Melo tinha herdado a tradição familiar de se impor através da cooptação de jagunços e rendeiros. O território daquela cidade tinha uma história bem parecida com outras cidades do sertão. Primeiro, os antigos desbravadores, apresadores de índios e caçadores de ouro tinham limpado o território dos antigos moradores, os tapuias, que ou foram passados à espada ou fugiram, ou foram escravizados. Principalmente as mulheres, que viraram esposas dos poceiros, que as compravam em feiras. Segundo, o antigo proprietário daquela data, o Sesmaria, vendera a área a uma família extensa, vinda de outra região do estado, que passou a construir fazendas de criação de gado, casas de farinha e engenhos de cana-de-açúcar. Ali havia um núcleo familiar em expansão, com cruzamentos consanguíneos próximos, onde o casamento de tios com sobrinhos, primos com primos e oficialização de amantes eram comuns. O núcleo branco era mantido, pois a escravidão ainda vigorava, apesar de décadas depois da Lei Áurea ter sido assinada. Entre o chicote e a fome, o negro ali não tinha muita escolha. Inicialmente, toda a terra útil, ou seja, a terra com acesso à água, era compartilhada por todos, mas com o tempo ocorria uma espécie de reforma agrária, quando o pai ia dando um pedaço de terra para cada filho quando casasse. E assim o tempo passava, meio que sem grandes latifúndios. Mas a família Melo, descendente da segunda leva de moradores, que chegaram algumas décadas depois àquela povoação, não queria manter as coisas como estavam. Tinham vocação para duas coisas: criar gado e brigar. Os cartórios registravam as terras por datas, sem indicar de forma precisa onde começavam ou terminava a área. Muitos registros diziam apenas uma área de 100 braças ou de tantos cruzeiros. Na prática, era dono da terra quem tinha fincado a primeira cerca e tinham condições de manter aquela cerca ali, seja com o papo amarelo, o famoso rifle Winchester 73, usado nos filmes de Velho Oeste, ou através de interferência política.
E os Melo tinham essas 3 capacidades: a de firmar cercas, usar os papo amarelo e usar a influência política. Os papo amarelos contavam suas histórias. Muitos se calaram, muitos foram calados. Cercas avançavam, registros de terras se adulteraram. A lei é a de quem consegue manter a cerca no lugar. As décadas se passaram, com a família Melo aumentando seu poder. O Brasil da República sempre teve muitos partidos, mas no interior só havia um, o partido de quem conseguia manter a cerca no lugar. Durante as várias ditaduras, da República Café com Leite, da Era Vargas ou da ditadura de 64, nada mudava por ali. As famílias labutavam na terra, serviam aos mais poderosos e dependiam desses para tudo. Votar, quando votavam, era uma obrigação do rendeiro com seu senhor. E os anos se passaram, até que chegamos ao tempo da abertura, quando o Brasil foi às ruas pedir liberdade ampla e irrestrita aos exilados e o direito ao voto. E em 1989 teríamos eleição presidencial. A eleição de prefeito em 1988 era apenas um ensaio geral da festa do povo. Apesar de já haver outros partidos no Brasil, o interior se acostumara com a simplicidade. Naquele município havia 2 partidos políticos. A situação, que era a Arena, o Partido do Poder, dos que sempre mandam e que depois viraram o PFL com a reabertura, e a oposição, o MDB, que virara o PMDB com a reabertura. A oposição, durante a ditadura, era apenas para servir de chacota. Nunca conseguiram chegar nem perto de disputar o poder realmente. Eram uns poucos gatos pingados, que serviam mais para fundamentar o poder do grupo principal. O coronel Melo era o prefeito. O clientelismo da enxada e voto prevalecia. Era o senhor daquele lugar. Tinha decidido o nome do sucessor, um sobrinho, recém-saído do 2º grau, formado, como se dizia na época. Nem precisava. Tinha a grana dos Melo, para criar gado e tocar gente. Ou o contrário, vá lá saber. A eleição seria mais uma. O coronel mandou avisar aos compadres quem tinha escolhido. O seu indicado manteria os compromissos com os amigos. Era o que importava. O partido da situação, PSD, Arena, PFL, nunca importava o nome do partido, já que o que importava era o toque oficial. O governador, avisado da escolha do Rapazote como sucessor do coronel, dera a sua bênção, confiando que aquele curral eleitoral seria mantido tal qual sempre fora, sem surpresas. Mas, como dissemos, os ventos da mudança tinham chegado levemente até ali. Um jovem advogado, filho de um pequeno proprietário rural, filho do lugar e que conseguira a ferro e fogo estudar, estava de volta à terra. Falava manso, mas falava firme. Jovem e corajoso, aceitou o desafio de enfrentar os Melo. Haveria uma disputa. Meses de campanha acirrada. De um lado o punhal, do outro a rosa. De um lado a ameaça, de outro a promessa de futuro. Muitos rendeiros, mesmo com a ameaça de perderem acesso à terra dos senhores, de onde labutavam mais das vezes por um prato de comida, levantaram a voz, participando dos comícios do doutor, como o jovem candidato da oposição era chamado. Ao perceber que havia o risco de perder a eleição, o coronel Melo, que apesar de não ser o candidato de fato, era quem falava pelo seu sobrinho, foi até a capital cobrar o governador e o seu deputado federal. Preciso de gente minha na polícia e preciso de dinheiro do partido, pois já estou farto de vender meu gado para sustentar os votos de vocês, sem apoio, disse sem rodeios. Não se esqueçam que próximo ano tem eleição para deputado e senador, e não vou mover uma palha se vocês não me ajudarem nessa agora. Não se preocupe, coronel, tudo se ajustará, foi a resposta do governador. É bom mesmo, mas não me venham com promessas, quero fatos. O coronel voltou com dinheiro do partido para auxiliar nos gastos com os eleitores, promessas e a nomeação de um novo delegado, em substituição ao antigo, que era mole demais, segundo o chefe político. Logo a repressão começou. Sempre que havia um comício marcado pela oposição,
a polícia cercava as praças, fazia blitz, impedia a circulação e, vez ou outra, pegava um bêbado para disciplinar, principalmente se o bêbado falasse alguma coisa em favor do doutorzinho. Cercados como gado dentro de um curral, o povo aceitou ser marcado. A marca não era em ferro, mas em foto. Cartazes com a imagem do sobrinho do coronel, ao lado do tio, foram impressas aos milhares e colocadas em praticamente todas as casas. Era como se marcava gente ali naquele lugar. Às vezes o cartaz era colocado de dia e tirado à noite, por alguma criança ou bêbado revoltado com a situação, mas temerosos demais para enfrentar a polícia e o partido oficial. Mas a Rosa não silenciava ante o punhal. Quem conhecia o coração daquelas pessoas sabia que, apesar do medo, havia disputa. O doutor andava de casa em casa durante as madrugadas, sendo protegido pelo silêncio dos moradores. Uma senhora, rendeira dos Melo, o chamou certo dia, pedindo que ele entrasse silenciosamente em seu quarto. Veja, doutor, lá fora estou marcada, mas aqui, apontou para um cartaz do jovem advogado escondido dentro do seu guarda-roupa. E aqui, apontou para o próprio coração, eu sou livre e meu voto é seu. O doutor passava essa confiança. E assim a campanha seguiu. Os comícios do sobrinho do coronel sempre eram cheios, mas a alegria era tão contagiante quanto o enterro. Os Melos percebiam isso e cobravam a aposta, vendendo cada vez mais gado para comprar gente, desviando mais dinheiro das escolas e postos de saúde para tocar a campanha e cobrando os favores. Quem teve fome um dia volta a ter, e quem adoece sempre vai precisar de um apoio na capital. Eram as frases mais ditas pelos apoiadores oficiais, deixando claro que quem fizesse a aposta errada poderia se jogar em um precipício. Na reta final da campanha, os grilhões se romperam e muitas pessoas que se declaravam aos Melo resolveram rasgar os cartazes colados nas portas de suas casas e pegaram na bandeira da oposição. Eram tempos de mudança. O agora era ali, naquele lugar, naquele tempo. Quem espera faz a hora, não espera acontecer, cantavam. No dia da eleição, apesar da força do poder, da repressão oficial, da falta de transporte para os eleitores da oposição, todos foram às urnas. A pé, de jumento, de bicicleta ou em caminhões, não importava, todos foram votar. As urnas eram de lona e as cédulas de papel. Na cédula havia 2 nomes com os números dos candidatos. 25, o número oficial do sobrinho do coronel. 15, o número da oposição, do doutor. Era simples, bastava marcar um X. Depois de muita confusão, com muita gente impedida de votar, votos comprados em cima da hora e outras vicissitudes, as urnas foram fechadas. Era a hora da onça beber água. As urnas foram levadas pelo carro oficial da Justiça para o fórum, onde as mesas de apuração estavam prontas. O doutor trouxera alguns amigos da capital, jovens advogados como ele, idealistas e que vieram ajudar a fiscalizar a eleição. As urnas foram abertas e os votos começaram a ser contados pelos nomeados pela Justiça. Cada vez que uma cédula era aberta, 2 servidores conferiam o voto, mostravam a 2 fiscais, um de cada partido, e só então registravam no livro. Era um processo lento e cansativo. Do lado de fora do local de apuração, centenas de pessoas estavam reunidas, apreensivas. Ou o punhal ou a rosa prevaleceriam. Ninguém ousava cantar vitória antes do tempo, pois sabiam que a eleição tinha sido disputada. Dentro do fórum, ao lado do principal advogado do partido e do sobrinho candidato, o coronel Melo tentava manter a calma. Lembrou-se de um fato ocorrido com seu pai, ainda na época da demarcação das terras, quando havia uma disputa com a família Vieira, que também disputava o direito de dizer onde ficariam as cercas. O Papo Amarelo falava mais do que a lei naquele tempo. Cansado da guerra, o velho senhor Vieira pediu a trégua, mandando um recado ao chefe dos Melo, convidando-o para um almoço, onde a paz seria selada.
O velho coronel Melo aceitou o convite, indo com os irmãos e filhos. Todos se sentaram na grande mesa de pau-d'arco da fazenda dos Vieira, esperando o assado, sem comer ou beber nada, por ordem do chefe. Os dois chefes das famílias se sentaram nas cabeceiras da mesa, um frente ao outro. O velho Vieira falava de paz, pedia que o adversário guardasse o papo amarelo e resolvesse ir com ele até a capital, acertar os novos limites. Enquanto conversavam, o almoço foi servido. O velho coronel Melo, com a sabedoria e a maldade de quem já tinha lutado nas guerras da Maniçoba, olhou para o adversário nos olhos e disse: "Na paz eu vim, mas na paz não vou voltar. O compadre me chamou para uma prosa, mas me preparou uma tocaia. E uma tocaia que só covarde e mulher faz. O que o compadre está dizendo?" "Essa comida está envenenada", respondeu o velho coronel Melo, levantando da mesa e apontando para os 7 homens da família, inclusive o filho caçula, que herdaria a patente de coronel. "Vamos embora daqui. Traição se paga com força." Atordoado, o velho Vieira ficou calado, percebendo que o plano traçado pela sua esposa não dera certo. Viu os homens saírem da sua fazenda, ciente de que dali para frente só uma voz iria ser ouvida, a voz do papo amarelo. O atual coronel Melo, vendo os votos serem contados, olhando para os diversos compadres seus adulando o doutorzinho, lembrava das palavras do pai: "Traição se paga com força." O pai pagara aquela traição com força. Os Vieira, ou o que restara deles, foram embora, abandonando as fazendas ou o que sobrara delas, perdendo a guerra do papo amarelo e do punhal. Os traidores seriam punidos. Essa era a lei da terra. E era essa a certeza do atual coronel Melo. A apuração seguia tensa, entrando na madrugada. Logo, a última urna fora aberta e a alternância da liderança continuava. Os últimos votos dos mais de 3.000 foram contados. 15, 15, 25, 15, 25, 15, 15. Cada voto era lido em voz alta antes de ser registrado no livro. O doutor estava tenso, mas claramente confiante em sua vitória. O sobrinho candidato estava impassível, como se nada ali lhe dissesse respeito. O coronel Melo tentava manter a tranquilidade, confabulando consigo sobre o que fazer. "Últimos votos", disse o apurador, desdobrando as últimas cédulas. "Vamos encerrar." Os últimos votos vieram da comunidade de onde tinha saído a família do doutor. Por isso, a cada voto lido, seu sorriso abria mais. Virara a contagem. Nem esperou as últimas cédulas serem contadas para começar a abraçar seus aliados e amigos advogados, extasiado. "Votação encerrada", disse o apurador oficial que totalizava o livro. "Por tantos votos a tantos, o vencedor é o 15, maioria de 6 votos. Gritos calados por décadas explodiram, obrigando o juiz que viera acompanhar o final da apuração a gritar por ordem, ameaçando chamar a polícia e prender os baderneiros. Dentro da sala, o silêncio relativo foi mantido, mas logo o resultado chegou à praça, onde o povo esperava. "Com as bandeiras na rua, ninguém vai nos segurar, e quem nos ajudará, a não ser a própria gente?" Cantavam em coro os apoiadores do doutor, felizes pela vitória, carregando nos braços o jovem líder, que tinha saído da sala de votação e ido até os seus, sendo carregado nos braços do povo. Ainda dentro da sala de votação, o sobrinho candidato estava embasbacado, sem saber o que fazer. O coronel Melo, por outro lado, já sabia. Nunca desistiria. Sinalizou para o advogado do partido e murmurou: "Doutor, pede a recontagem." "Mas, coronel, não houve motivo. Acompanhamos a apuração. Foi tudo certo." A resposta também foi murmurada, mas com tom atônito. "Que motivo tenho para pedir a recontagem?" "Se vira, o senhor é pago para essas frescuras de direito." O advogado, experiente causídico do interior, acostumado a tomar uísque com o juiz da comarca e caçar com esse as rapariguinhas da região,
coçou a cabeça, limpando os olhos e se aproximando da mesa. Meritíssimo juiz eleitoral, quero pedir que registre em ata que um de seus apuradores estava dormindo durante a apuração, afirmou apontando para um dos apuradores escolhidos por seu partido e que nunca iria contrariá-lo ali. Ele cochilou durante a contagem e errou alguns votos. Exijo a recontagem. Início de tumulto. Como assim? Berrou o jovem advogado do partido da oposição, que viera da capital ajudar o amigo e que acompanhava os trâmites finais da apuração enquanto o candidato eleito celebrava do lado de fora. Todos viram que isso é mentira. Ninguém dormiu e se tivesse dormido era para ter dito na hora. Tumulto, berros, ameaças de agressão, obrigando o juiz a chamar os policiais para separar os possíveis contendores. Enquanto isso, o coronel chamou novamente o advogado de seu partido, murmurando algumas palavras e evitando bater boca com os apoiadores do outro lado, mesmo sendo provocado. Apenas marcava os rostos e palavras, pois, como dizia seu pai, vingança é um prato que se come frio. Todos em silêncio, vou decidir, gritou o juiz, já rouco, quando todos já estavam contidos. Nos termos do artigo 195, 1 e 5 do Código Eleitoral, decido pela recontagem dos votos, para evitar qualquer alegação de nulidade posterior. Novo início de confusão, logo resolvida. Pode contar de novo, vamos ganhar de novo, disse exultante e suado o candidato da oposição eleito, depois de voltar à sala, avisado da tentativa de golpe. 15 minutos para descanso e para tomarmos um café. E recomeçamos, disse o juiz olhando para o relógio. Quase 4 horas. Até às 9 da manhã terminamos tudo. O juiz foi para o gabinete para tomar um café. Tinha sido policial antes de ser magistrado e era acostumado a perder sono, fosse nas missões oficiais ou nas raparigagens. Assim que entrou, percebeu o amigo e companheiro de farra, o advogado do partido do coronel, que tinha entrado antes e discretamente. O que o amigo está fazendo aqui? O juiz iria berrar. Não posso falar com ninguém dos partidos, de forma isolada. Mas é só uma conversa rápida, disse o outro em voz baixa. Traga um recado do coronel. A conversa foi rápida e discreta. Logo o juiz voltou para a sala de votação, dando início aos trabalhos. O magistrado aproximou-se do local da mesa, onde ficavam os votos em branco, ou seja, as cédulas nas quais os eleitores não marcaram nada, e que eram separadas, já que não interfeririam no resultado final. Aproveitando do sono e da concentração dos apuradores nos votos que valiam, meteu a mão em um bolo de cédulas, colocando-as no bolso. 1 hora depois, ao perceber que ninguém tinha o visto pegar as cédulas, foi até o seu gabinete, pegando uma caneta e ele mesmo, preenchendo as cédulas. Eram 12. Colocou um X antes do número 25 em todas as cédulas, tendo cuidado de riscar um X de forma diferente. Depois voltou para a sala de apuração, zanzando de um lado para o outro. Os apuradores, cientes da importância de seu mister, tentavam ficar atentos, mas o cansaço era evidente. O juiz, ao perceber a distração de todos na sala, tirou as cédulas preenchidas por ele do bolso, colocando-as em uma pilha de votos a serem recontados. Suava frio, com medo de ser descoberto, mas não foi. Ninguém viu a sua façanha, digna dos melhores batedores de carteira. Como o juiz previra, a votação se encerrou por volta das 9 horas. Ninguém esperava um resultado diferente do anterior, salvo o coronel, que mantinha a cara séria e sisuda. Os apoiadores do doutor esperavam exultantes, cientes de que aquela manobra era apenas um desespero de perdedor. Últimas cédulas, avisou o apurador principal. 15, 25, 25, 15, 25, 25, 25. Seguiu assim até que, para sua própria surpresa, chegou ao resultado final, anterior ao que proclamara horas antes. Após apurar tantos votos, o vencedor é o 25, com a maioria de 6 votos.
Os 12 votos em branco, que não serviam a ninguém na primeira contagem, passaram a ser do candidato de número 25, o sobrinho do coronel, após a ação silenciosa e discreta do juiz, que conseguira literalmente virar o resultado da votação. O céu desabou, choro, desespero, revolta silenciosa. O sobrinho candidato, sem acreditar, nada dizia. Os advogados e cabos eleitorais da oposição ficaram perplexos, assim como o doutor, que perdeu a voz. Ao receberem o resultado, os apoiadores da oposição, que aguardavam a vigília do lado de fora, começaram a chorar, tomados pela desesperança. Baixaram a cabeça, como sempre tinham feito, e foram para casa, esperando o chicote, o esporro, a vingança e imaginando como conseguiriam voltar a viver ali, no curral de gente dos Melo. O coronel Melo, depois de dar as últimas ordens ao seu grupo, mas antes olhou para cada um de seus antigos compadres, que tinham ficado contra si naquela eleição, queimando-os com um olhar de raio-x imaginário. Todos baixaram a cabeça, cientes de que teriam que rastejar de volta ao grupo do coronel. Saindo da sala, o chefe político deu de cara com o doutor, que de tão aturdido não conseguia sequer chorar. Parabéns, doutor. O senhor fez muita coisa, disse com clara sinceridade. Foi uma boa briga. O senhor tem futuro nesse negócio de política. Precisa só aprender a conversar melhor com os mais velhos, que entendem melhor as coisas do mundo. Se fizer isso, o senhor logo vai chegar ao poder. Se entender melhor as coisas do mundo for colocar um preço na própria alma, coronel, pode ter certeza que nunca farei isso. O jovem levantou a cabeça, olhando o outro nos olhos, demonstrando-lhe todo orgulho e honra que tinha. O senhor ainda é um menino. O tempo vai terminar de educar o senhor. E se lembre, não sou seu inimigo. A rosa da esperança fora despedaçada, cortada na raiz pelo punhal da corrupção. O juiz, cheio de dívidas, recebeu uma caminhonete D20 cabine dupla, o carro mais luxuoso à época, pelos seus serviços, buscando o veículo diretamente da concessionária na capital, logo após o fim dos serviços eleitorais. O jovem sobrinho candidato logo aprendeu a arte da política, sucedendo o tio como dono de gado e gente naquele lugar. Gostaria de dizer que o jovem candidato lutou a vida inteira, sem nunca mudar o seu perfil de sonhador, mas, como disse o coronel, era jovem e ainda iria aprender as coisas da vida. Logo começou a perceber que, para atingir os maiores cargos políticos, teria que, se não vender a alma, pelo menos penhorá-la ao diabo. E o povo? Ainda sonha. Ainda espera o momento em que a rosa conseguirá ser mais forte que o punhal. E enquanto isso, trabalha, serve e é tocado feito gado em direção às sessões eleitorais, onde votará sempre nos mesmos senhores e onde terão o ferro das marcas dos donos de gado tatuados em suas peles. Essa é mais uma história dos sertões, onde gado e gente é uma coisa só. Nota: história absolutamente fictícia, fruto da imaginação do seu autor. Somente a rosa e o punhal, somente o punhal e a rosa poderão fazer a luz do sol brilhar.